Aqui eu vou agradecer a equipe aí da Lógica, né, que veio hoje Prazer é participar da nosso. nossa live, pessoal que atua diretamente aí na logística, né? Então, eu queria, se vocês quiserem se apresentar, cada um de vocês, e depois a gente começa o bate-papo. Na verdade, vocês é que vão dar a tônica, né? A ideia dessas conversas, e hoje o tema é o profissional de logística, então ele é bem amplo, e a gente vai começando a conversar. Então, Certo. a maioria já me conhece, mas talvez tenha aluno que não seja dos meus cursos. Sou o professor Ciro Burgos, né? Eu sou economista e sou coordenador dos cursos de Ciências Econômicas, Logística e Empreendedorismo da EAD aqui na Uniton Bosco. Então, se vocês quiserem começar a se apresentar, já vai dando início à conversa. Tá ótimo. Bom, eu vou começar, então, me apresentando, para que eu passe também para os meus colegas falarem, e vou explicar também um pouquinho do que é a lógica, para as pessoas que estão conectadas entenderem também. Eu sou a Fabrícia Anjos, eu já trabalhei mais de 20 anos em empresas multinacionais, 13 anos numa empresa de química fina, tintas e vernizes, e depois 10 anos numa montadora de veículos. Aí eu tive a oportunidade de passar por várias áreas, porque minha primeira formação foi financeira, depois que eu me enveredei para logística, supply chain e tudo mais, e aí eu tenho experiência desde planejamento de vendas até de logística, supply chain internacional e algumas áreas ligadas, correlatas a essa área. A lógica nasceu porque nós éramos amigos e colegas de trabalho de uma montadora, que ninguém precisa saber o nome, mas ela fechou. Então, acho que todo mundo já sabe qual é. Acho que eu já dei uma dica, já dei um spoiler. E aí a gente se deparou com aquele dilema: o que a gente vai fazer? A gente, que eu digo, é o Emerson, eu vou dar o mérito para ele, porque quem fundou a Lógica inicialmente foi o Emerson, e a ideia foi juntar-se com outros amigos, porque assim, imagina a experiência, um com 20 anos de empresa, outro com 30 anos, outro com 15, vamos nos juntar e oferecer para as empresas aquilo que a gente tem de melhor, que é experiência, vivência e muito conhecimento. Então, uma vez que a gente puder compartilhar tudo isso que a gente tem para outras empresas, a gente vai sempre trazer inovação e melhoria contínua. E aí, a princípio, quando a gente abriu a Lógica, foi para processos logísticos, tudo envolvendo a área logística, só que o nosso leque ampliou. Isso a gente vai dizer aí ao longo da live, o porquê que a gente ampliou. Porque, claro, a gente acaba entendendo de muitos outros aspectos envolvendo desenvolvimento humano, gestão de pessoas e outras áreas. Bom, Emerson, fala um pouquinho de você. E pode me complementar se eu esquecer alguma coisa. Não, é isso mesmo, tá? A lógica surgiu pelo que você comentou, então a gente entendeu que o nosso conhecimento valia muito mais do que qualquer posição ou qualquer cargo, né? Como ela comentou, também nós viemos todos dessa montadora, né? E nós vivíamos num mundo que quem trabalha em montadora sabe que é um mundo diferente do que existe aí fora, né? A montadora te blinda, a montadora te protege, e você imagina que de uma hora para outra, depois de 20 anos, 30 anos, tá? Eu trabalhei 25 anos, o Alexandre trabalhou muito mais que isso, a empresa simplesmente acabou, fechou, né? Todos na mesma empresa, ninguém sabia como montar um currículo, ninguém sabia entrevistar, não sabia ser entrevistado, né? Ali era tudo divididinho, cada um fazia um pedacinho só. Eu fui gerente de importação, exportação de Comex por muitos anos nessa montadora, né? Mesmo não tendo a formação de Comex, né, e não tendo formação de logística no início, e fui por muitos anos, e aí de repente acaba tudo, e aí todo mundo vai para o mundo real dos 99% e começa a ver que o mundo não é o mundo da montadora, né? E as pessoas realmente, complementando o que a Fabrícia falou, começaram a ficar num processo bem complicado, né? De ir procurar um emprego, não conseguir, ou porque tinha experiência apenas num único local, ou porque talvez a faixa salarial não pegava, ou às vezes se entravam numa empresa não conseguiam se manter na empresa. E aí a gente entendeu que, não, espera um pouquinho, tem alguma coisa errada, a gente tem um baita conhecimento, tem muita gente aí com baita do conhecimento, e a gente precisa ajudar outras empresas, né, a trabalhar, a melhorar
crescer, a encontrar oportunidades de melhoria, esse tipo de coisa, né? Sim, nosso core inicial foi logística, depois abriu um pouco o leque disso tudo, né? E a partir daí a gente até tenta não chamar a lógica de uma empresa de consultoria em logística, e sim uma empresa de inovação em operações. Tá? O nosso grande diferencial basicamente é esse, diferente das consultorias padrão, em que entram nas empresas, procuram um monte de problema, né? E aí depois demandam uma grande carga de trabalho da sua própria equipe, e no final da história montam um PowerPoint, um Excel bacana, te entregam e falam, olha, você tem esse monte de problema, parabéns, vai em frente. Né? Coisa que você já sabia. Problemas que você já sabia, inclusive. Então, a gente tem uma pegada um pouco diferente, como eu falei, a gente tem uma pegada bem diferente, bem humanizada. Nós entendemos qual é a dor, quem fala qual é a dor é a empresa, a gente não fica apontando o problema no primeiro momento, e o nosso objetivo é resolver aquele problema, tá? E resolver efetivamente, não só apresentar a solução, mas solucionar efetivamente. Então, a gente entra na empresa, monta um plano junto com a empresa e participa desse plano efetivamente. Né? Então, a gente só sai da empresa quando está tudo funcionando. E, para isso, a gente traz, né, o conhecimento, quando a gente não tem, do que a gente chama de business partners. Né? Então, a gente vai buscar, tá, as pessoas que dão matching com aquele problema, ou a empresa que dá match com aquele problema, para poder efetivamente resolver aquela questão. Tá? Então, meio que falando por cima, é isso que, complementando o que a Fabrícia falou, e, como ela comentou, eu sou um dos fundadores da Lógica, tá? Mas vieram agregando pessoas nesse meio do caminho, e a gente tem uma empresa com essa pegada diferente, tá? Eu também trabalhei 25 anos nessa mesma montadora, posso dizer que eu trabalhei até 45, porque já veio do meu pai, que trabalhava na época e tal. E passei por várias áreas dentro da montadora também, porque, como eu falei, essa é uma característica, né? Então, um gerente de logística de uma empresa, vamos dizer assim, média, né? Ele cuida de toda a logística, do começo até o fim, da logística interna, da logística externa, do COMEX, de tudo, né? E na montadora é tudo muito divididinho, né? Então, o que acontecia é que você acabava cuidando do seu pedacinho e, às vezes, pulando de pedaço, pulando de áreas, fazendo um job rotation, conhecendo um pouco de cada coisa, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso aí, né? E o Ale agora se apresenta um pouquinho aí. Boa noite a todos. Boa noite. Sou Alexandre Silva. Já comentaram aí que nossa origem da Lógica é montadora. Então, eu costumo brincar que eu participei da implementação do Lean Manufacturing, eu participei da implementação de launch, e eu participei também do fechamento, porque eu fui o último a sair. Apago a luz. Fui eu que coloquei a embalagem na porta dos prédios, né? Então, eu trabalhei na operação, depois fui para PCP, manufatura, depois fui para Plant Capacity, voltei para logística operativa e, no final, eu tomava conta de toda a operativa, tanto da operação de caminhões e de carros. Saí dia 29 do 11 de 19, fui a última pessoa a sair. E aí eu fui tomar um café com esses malucos aí, tô lá até hoje. E é isso. Muito bem. Legal a experiência de vocês, e realmente montadora é logística 200%, né? Não tem muito o que discutir, né? Então, a experiência de vocês é uma experiência bastante importante aí para quem está participando hoje aqui, que são estudantes da nossa instituição. E a ideia agora é tentar provocar um pouco o debate, né? Vocês entram numa empresa para fazer uma consultoria em logística, né? E quais são hoje os principais problemas que vocês encontram no dia a dia ali? Porque acho que isso é uma coisa que seria interessante para os estudantes entenderem como é que é o dia a dia da logística mesmo, né? Sei que a empresa avançou para outros, depois vocês podem trabalhar a questão do desenvolvimento humano, que, na verdade, tem tudo a ver, trabalha a questão da logística como um todo, né? Mas quais seriam hoje os principais problemas que vocês encontram, assim, quando vocês chegam para fazer um trabalho numa empresa aí? Então, e se vocês puderem, já que vocês têm uma experiência com montadora, né? A gente sabe que tem muito aluno aqui que gosta dessa área, né? Que tem
trânsito ou tem interesse, né? Se vocês puderem contextualizar um pouco também nessa área para a gente, o que tem sido as tendências nos últimos tempos. Sim. Bom, a gente vai entrar nesse detalhe, eu peço até que o Alê, como sabe tudo de logística operativa, ele vai ter exemplos mil para citar, tanto do que a gente viveu na montadora, como alguns que a gente ainda vive, né, com os nossos clientes, mas eu acho que, no geral, começando a responder a sua pergunta, Ciro, qual é o maior problema? É difícil citar, porque eu costumo dizer que as empresas estão doentes. Quando eu falo doente, entenda, não é porque as empresas estão falindo, não é que elas estão abrindo falência. E a gente se depara, e vale ressaltar isso, com empresas de pequeno, médio, grande porte, multinacional, pequenininha, com segmentos, N segmentos. A gente atende clientes desde uma empresa que é um bifezinho, ou de cidadania italiana, como uma multinacional com 3 mil funcionários. Então, isso... Algumas dores são comuns. Então, por exemplo, o que a gente se depara, né, contextualizando de uma maneira geral, tá? Primeiro, para todo mundo entender. O que a gente vê falando em empresas, por exemplo, de dono. Normalmente, esse dono começou com a empresa pequena, e aí ele foi incorporando na empresa pessoas que ele tinha de grande valor, de confiança, e foi agregando essas pessoas para se tornarem os seus profissionais. Com isso, o que a gente, às vezes, pega como uma deficiência, vamos chamar assim, pessoas que são leais, mas que não necessariamente têm competências para estar ocupando aquele cargo, exercendo aquela função. Às vezes a gente enxerga ou identifica uma empresa que, por exemplo, tem profissionais mais qualificados, mas que os processos não estão robustos. O que a gente chama de processo robusto? Não adianta a empresa ter os processos, mas estar tudo aqui, ó. Então, quando está tudo na cabeça das pessoas e não está disseminado entre a área, a gente começa a ver vários rompimentos, assim, vários gaps num fluxo de trabalho, num fluxo logístico, não importa a área, seja lá a área que a gente entra para entender o porquê, com os mapeamentos que o Ale faz, inclusive, a gente começa a entender, às vezes, por causa disso, porque o processo não está claro para todo mundo entender e fazer. Então, essa é uma das questões, né? E, às vezes, é uma mescla disso. Às vezes, as pessoas estão até aptas, mas não têm um senso comum, né? Um senso de dono, de todo mundo se comprometer e estar engajado para fazer aquilo, né? Então, tem N situações. Ale, você quer complementar algum exemplo que você viveu, por exemplo? Quero sim. Então, nós temos duas situações. Temos situações que a gente, todo projeto que a gente entra para fazer, começa pelo velho Stream Map, até para a gente entender todo o fluxo, todo o processo. E uma das situações é não ter processo, não ter procedimento para executar a operação. Então, tem empregado que trabalhou muito tempo e esse empregado vai embora e leva todo o conhecimento com ele. Então, não existe processo, existe pessoas com conhecimento, né? E uma outra situação é empresas que têm o processo, têm o procedimento, mas não têm a disciplina de seguir esses processos e procedimentos. E para logística isso é um caos, né? Um recebimento, você não ter todo o processo e seguir procedimento, é a porta de entrada, gente. Se a gente não ter procedimento, não ter disciplina no recebimento, perdemos. Você não tem... Inclusive, eu estou num projeto, quase que não dá tempo de chegar, porque estamos aqui atuando aqui na Vila Prudente, onde o almoxerifado, a pessoa não tem disciplina da entrada nas notas. Então, quando vai dar a entrada, já todo o processo, quem precisa saber se o insumo chegou ou não, ele fica com aquele delay. E se a pessoa não tem disciplina, não adianta você fazer inventário. Você vai fazer inventário hoje, daqui 2, 3, 4, 5 dias, você já se perdeu. Então, a gente tem essas duas situações. Empresas que cresceram, estão crescendo muito, e tem muito mais potencial, e não tem processo, não tem procedimento.
Então, o pessoal está perdido e tem empresa que tem procedimento e processo, mas não tem a disciplina. Ou a pessoa não é qualificada, né? E complementando, a gente falando um pouco do processo, vamos falar, focar agora em logística como um todo, né? Acreditem, tem muita gente ainda que não entende ou não conhece o que é logística, o conceito básico do que é logística, tá? Tem muita empresa que não tem uma área de logística, né? Ela tem uma área, ela tem alguém que cuida de alguma coisa que é ligado à logística, né? Então, ela tem um cara, por exemplo, que cuida do armazém, né? Ela tem alguém que ajuda no transporte, alguém do comercial que ajuda no transporte, né? Ela tem alguém que cuida da movimentação interna de material, né? Ela tem alguém que faz compra internacional de material, mas não tem um acompanhamento desse processo, né? Então, a gente cai justamente nessa questão também de que muitas empresas ainda não têm as áreas de logística estruturadas, ou seja, não tem o valor que isso realmente merece, né? E a gente já fez isso em muitas empresas. A gente criou a área de logística, né? Então, mostrou para o cara a importância de você ter uma liderança, pontos de apoio dentro da área, né? Pontos de apoio reais, e não é aquele carinha, é o comprador que faz a parte. Não, é o guarda que faz o recebimento, né? Então, a gente tem que mostrar para essas empresas qual a importância de você ter, sim, uma área de logística, né? Ligada à área de operação, ligada aí você coloca o que tem que fazer. Mas respondendo também a esse ponto, muitas empresas não dão a devida importância para a área de logística, né? Então, eles acreditam, viu, Miguel, que logística ainda é o caminhão que transporta a peça e a empilhadeira. Se resume a isso, né? E logística, hoje, quem cuidar, quem tratar a logística como estratégia, porque desde o protótipo, seja qual for o segmento, tem logística envolvida, né? E tem projeto que a gente faz o business case e não viabiliza porque o processo logístico encareceu. Infelizmente, logística dentro das empresas é um centro de custo, né? Não é um centro de receita, né? Então, todo mundo vê a logística como um custo, né? E isso influencia muito dentro das decisões, né? Decisões de marketing, de vendas, né? Então, vendas é centro de receita, né? Marketing é centro de receita, produção é o centro de receita, né? E a logística, o que é? A logística é quem tem que prover serviço para todo esse pessoal que está aí por trás. Você sabe que quando... É uma visão totalmente equivocada, né? Porque totalmente. Se você analisar a logística como custo, está errando totalmente, porque, na verdade, o que ela promove a eficiência do negócio. Exatamente. Né? O diferencial competitivo geralmente não está no produto, entendeu? E está assim no processo logístico. Onde você consegue ser diferente do seu concorrente é justamente nesse ponto. É quando você tem um transporte mais eficiente, uma embalagem mais eficiente, que carregue mais material com menos desperdício, né? Então, é nesse ponto que você tem essa diferença competitiva. Demora menos para entregar, demora menos para fazer o procedimento. Essa é uma questão interessante. Realmente, eu entendo que é assim mesmo. A Fabrício falou a questão dos processos ali. Você sabe que quando eu estava conversando com o professor Rodrigo, ele até falou assim, a gente pode falar do quê, né? Porque falar de logística tem tantos assuntos mil, né? Aí eu falei assim, vamos falar do profissional da atualidade, o que se espera de um profissional. Por que a gente fez questão de usar esse tema? Porque senão, qual é o lugar comum de live? Fala o que tem de inovação, o que tem de tecnologia. Só que o que a gente quer mostrar para todo mundo que está assistindo a gente, os profissionais que, muitos desses alunos a gente acredita que são profissionais da área já, alguns já experientes, alguns já começando, que o básico bem feito já é meio caminho andado para a empresa ser bem estruturada e robusta, com seus processos logísticos bons, porque a logística, eu costumo dizer que vendas, todo mundo não fala que é o coração da empresa, então, a logística é o pulmão. Se ela está bem estruturada, bem feita, e gente, é sempre o básico. É sempre pelo básico. Se todo mundo tiver essa noção de que o básico em muitas empresas não está bem estruturado, não está bem feito, acreditem, né? Quando a gente diz isso, né? Porque tem muita oportunidade.
Realmente eu leciono muitas vezes organização, sistemas e métodos. E quando eu falo dos processos, da necessidade, que você falou uma coisa que também eu percebi, eu também fiz consultoria, mas já mais na área de finanças, né? E eu percebia muitas vezes as empresas não têm nada escrito. Né? E você falou isso, e realmente é uma questão muito importante. Se eu estou lá na ponta do processo, eu tenho que receber uma mercadoria, e eu tenho na minha cara um fluxograma de como eu tenho que fazer, aquilo ali já não é garantido que vai dar certo, mas é 90% pelo menos que vai dar certo. Porque eu vejo o que eu tenho que fazer ali. Tá? E daí, muitas vezes, os estudantes dizem, professor, você não vai usar nunca. Vai sim, vai usar a todo momento, né? Porque, então, gente, nós somos humanos, a gente... Exato. Escrito, você tem depois o manual do procedimento ali, você tem meio caminho andado, né? Então, foi bem interessante a colocação de vocês. Isso que o Alê falou, posso chamar de Alê, né? Que eu não sei se pode, Alê mesmo. É isso aí mesmo, né, Alê? É isso aí. E eu fiquei... Ele falou, tem empresa que tem e não usa. Sabe que isso é outra coisa que a gente costuma dizer assim, dá nervoso de ver, né? Sim. Fizeram o trabalho, desenvolveram o procedimento, fizeram o processo, e daí não tem disciplina para usar. E acredite, nós estávamos em uma reunião numa empresa semana passada, terça ou quinta, não me lembro, numa empresa grande, tá, gente? Mais de 2.000, 3.000 funcionários. Eu virei para o gerente e falei assim, você tem instrução de execução para isso que a gente está falando? Aí o funcionário dele falou assim, olha, tem, mas está guardado num lugar que ninguém conhece. Eu falei, então você não tem. Então você não tem. São oculta, secreta. É que muitas vezes a instrução, o procedimento, ele é feito sem ter o envolvimento do empregado. Entendeu? Então, ele não quer usar. Ele não quer usar, porque não faz sentido para ele. Como que a gente vai fazer uma instrução de execução, sendo que você não envolve a operação? Eu falo, em todo lugar. Hoje eu estava desenhando a instrução de execução para o almoxerife. Almoxerifado. Eu falo que tem que pegar uma pessoa que não tem nada a ver com logística e entregar essa instrução. E o processo tem que acontecer. Sim. Então tem isso também. A pessoa faz porque teve uma auditoria, mas o que está escrito lá não faz sentido para a operação. E o cara não vai seguir, porque ninguém vai lá validar. E tem muitas empresas, principalmente as multinacionais, né, que tem aí o sistema Lean todo completo, implementado, que aí é feito porque existe auditoria para ir lá validar o processo, né? O sistema Lean, eu sempre comento, sempre converso com o seu Irani, que é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, é um amigo nosso, que ele foi desenhado de uma forma para a indústria, principalmente automobilística, que existe uma estrutura, que existe um coach, que existe um auditor. Agora, para a nossa realidade no dia a dia, você tem que extrair o que tem de melhor. O que faz sentido a gente implementar para o dia a dia? O simples, né? O simples. Uma reunião de 5 minutos de start, um work group quando tem algum problema, um 5 porquê para ajudar, mas envolver a operação. Quem conhece a operação de logística é quem está no chão de fábrica. Quem sabe da oportunidade é quem está no chão de fábrica. Quem não tiver essa cabeça aberta para entender isso, de ser humilde, ir lá e perguntar para o operador, ele não consegue, ele não vai conseguir ter bons resultados. Então, a gente sempre conversa que a gente precisa extrair, porque o Lean Manufacturing é muito importante para a logística. Mas o que realmente faz sentido para o nosso dia a dia? A gente não precisa. Se a gente precisa de auditor para validar o que a gente está fazendo, a gente não entendeu o que é o Lean e não faz sentido a gente implementar. E muitas vezes é melhor você fazer uma parte do processo, do Lean, do que querer fazer tudo mal feito. Isso, você começa a fazer, na hora que você vai fazendo, as pessoas vão entendendo por quê,
elas vão gostando e elas vão sendo parceiras no processo. E por né? que a instrução também é importante? Aquela sensação de, olha, é importante para mim, né? Porque as pessoas tiram férias, as pessoas ficam doentes, elas têm que se ausentar por algum problema pessoal. O processo tem que andar sem fulano, ciclano tá lá. O processo bom é esse, aquele que ele está ali bem escrito para qualquer pessoa que estiver apta naquela função desempenhar aquela função. Então a gente sempre fala assim para a empresa que a gente está, na sua área, a gente vira para o gerente e fala assim, na sua área, tem alguma atividade que é extremamente vital? Você tem, 5 funcionários. Desses 5, um deles tem uma atividade extremamente vital para a sua área? Tem. Então, esse, no mínimo, para não dizer todos, tem que estar escrito numa instrução de execução, instrução de trabalho, né? Cada um chama de um nome, para que outra pessoa seja o seu sombra, backup. Na montadora a gente chamava de backup. Eu lembro que quando eu entrei para trabalhar em supply chain internacional lá, inexperiente, eu lembro que eu falei assim, se eu precisar ir no médico, tem algum problema? Alguém brincou comigo e falou assim, filha, faz o que você quiser, você só não pode parar a planta. Você imagina a pressão que é você comprar uma peça da China, da Alemanha, não sei se... Enfim, a gente tinha tanto logística de supply chain nacional como internacional. Então, imagina se a gente não respeitasse todos os processos internos, como compra, de que maneira, como acompanha, qual é o transporte, se é armador, como vem, como não vem, se vai chegar a tempo de abastecer a fábrica. Se a gente não seguir esses processos, para a planta, não faz um carro, o carro fica parado na linha, olha o prejuízo de um movimento mal dado. Então, por isso que é importante ter, né? Mas tem com tudo, né? Isso. São ações, são pequenas atividades que não dão tão importância, porque as pessoas acham, isso aqui não é um trabalho nobre, ou isso aqui não vai ter visibilidade, que literalmente param uma operação. A gente pegou clientes em que a pessoa que emitia nota, entendeu? Não estava no dia e a operação do cara parou, porque ninguém sabia emitir uma nota. Entendeu? Então, você imagina parar uma operação inteira porque a pessoa que emitia a nota não estava. E aí você para a operação porque ninguém sabe emitir uma nota fiscal. Não tinha um procedimento, não tinha um backup, não tinha nada. Né? Ninguém está falando de um processo super complexo de você fazer uma roteirização, não, emissão de nota, entrar no sistema, apertar 4 botãozinhos lá e dar um... Não tinha. Parou a empresa. Né? Então, se você realmente não reforçar essa parte de processo, tá? O risco é muito grande. Né? E treinar também. Né? Treinamento contínuo é muito importante também. Imagina a empresa que ficou 1 mês sem emitir nota fiscal porque ela virou filial de uma empresa, ela foi incorporada por uma empresa de outro estado, eles resolveram implantar o novo sistema sem fazer o outro rodando paralelo. Daí implementaram, viram que tinha problema na Secretaria Estadual e tal, ficaram 1 mês para resolver, fazendo nota fiscal na mão. Nossa. Uma indústria. Meu Deus. Porque não olharam... E aí sabe o que acontece? E aí você pode ter certeza, Ciro, que fizeram o seguinte, culparam o sistema. Sim. O sistema não presta, o sistema é uma porcaria, porque esse é um outro problema que a gente pega também, tá? Implementação de sistema é outro problema que a gente pega nas empresas, tá? O sistema é uma porcaria. Não, o sistema não é uma porcaria. O sistema é reflexo do seu processo que não existia. E se você não alimentar ele corretamente, o resultado vai ser ruim. Vai gastar milhões de implementação do SAP, de um RP, e aí não funciona. O cara fala, eu gastei milhões dessa porcaria. Não, espera um pouquinho. Você estabilizou seu processo, você desenhou o seu processo direitinho, onde nasce, onde termina, qual que é o fluxo, quem recebe, quem expede, como é que funciona? Não. O sistema é reflexo do teu processo, simples assim. E quando a gente fala que a tecnologia está muito ligada aos processos da empresa, a gente tem um exemplo prático para dar. Por exemplo, nós estamos atuando numa empresa em que tudo ainda é feito de uma maneira muito orgânica, a expedição. No entanto, o Ale, como head desse projeto, ele está disciplinando o processo de expedição. E com isso, ele já está encontrando uma viabilidade de colocar um sistema para expedição. Se ele não entendesse do processo que está para o que deve ser, para colocar um sistema, como que ele faria? Né, Ale? Comenta aí. O sistema está sendo desenhado exatamente como tem que ser, né, Ale? É difícil quando a gente... tem vários tipos de sistemas, tem vários aplicativos. Novamente, a pessoa vai trocar o sistema
ela não roda no paralelo, não roda como backup para fazer o teste, e não envolve a operação. Né? Ela não envolve a operação. E principalmente quando vai fazer o FEMEA. Tem que envolver a operação no FEMEA, porque quem sabe da oportunidade é a operação. E aí vira a chave, não tem um mapeamento, não entende onde são as fronteiras, como que vai funcionar o próprio sistema, o sistema novo, e acha que é virar chave e o sistema... Então, essas pessoas não têm um entendimento de logística. Não tem um entendimento de logística. E a gente precisa conhecer a operação, conhecer o sistema para implementar um sistema, né? Conhecer o sistema, que eu digo, de fluxo de processo. Para implementar um app, o que for. E é como porque o Ale falou, né? Você implementar sem entender as oportunidades, você vai gastar um dinheiro no sistema e esse sistema ele não vai funcionar. E tudo bem, às vezes, um gestor de uma área, às vezes ele tem no guarda-chuva dele muitas áreas coligadas e natural, às vezes ele não vai entender todo o processo. E é aí que entra o que o Ale falou. Chega no seu time, nas pessoas. Às vezes, se vocês querem saber, às vezes a gente tem êxito em muitos dos projetos que a gente implementa porque a gente ouve a equipe. Olha, Ale, eu tenho um negócio aqui para falar. Olha, Fabrício Emerson, a gente até para ouvir, porque não tem ninguém melhor do que a pessoa que está envolvida na operação para saber, às vezes ela vai dar uma ideia e vai contribuir, e vai ter uma ideia gigante para contribuir com o processo. Então, ouça sua equipe, acho que isso é importante também. Ouça, às vezes, dê liberdade para que eles possam falar. Quando você, pelo menos, dá essa liberdade para as pessoas falarem e trocarem as ideias, é daí que surgem grandes oportunidades também. O problema, Fabrício, é que muitas pessoas elas não fazem a gestão desse jeito por medo de abrir as coisas. E elas erram muito, porque se você não coloca claramente as coisas, aí que você está arriscando a tua posição. Em logística não funciona assim. Não funciona, hein? Vai dar errado. Você tem que estar junto com o time e ele vai ter essa abertura, porque é uma via dupla, né? Você tem que entender e estar junto com ele para entender, junto com o time, para entender o que é desejo e o que é necessidade. O desejo, com esse calor, eu queria ter um frigobar do lado da minha mesa. Esse exemplo é ótimo. E qual a necessidade de melhoria na operação? Essa é a diferença. E precisa tomar cuidado, porque quando você realmente abre esse campo, eu comento com o pessoal, você está tirando isso para dançar. Quando a pessoa trouxer uma oportunidade, você tem que dar o feedback para a pessoa. Você tem que dar o retorno para a pessoa, dizendo, isso daqui dá para fazer, é assim, ou isso aqui não dá para fazer. Não dá por causa disso, porque não tem orçamento. Cai em descrédito. Ela foi uma vez, falou com você, e você não trouxe se podemos seguir com a ideia ou não, ela não vai levar mais ideia para você. Isso já é uma dica de um bom profissional, um bom gestor de logística ou de qualquer área. Né? Então, se você quer ser diferenciado, né, comece a agir dessa forma. Né? Então, comece a ser um gestor, ou comece a ser um líder, comece a ser um coordenador, comece a ser um empregado, né, que tenha escuta atenta, que ouça bastante, né, que não tenha medo de perder sua posição, porque justamente ao contrário, né, você está melhorando o seu processo. Né? Então, você está aí com pessoas que estão agora fazendo um curso de logística, que devem estar recebendo o que tem mais de novo aí de conhecimento, né? E pode ter ideias muito boas de alguém que está fazendo o mesmo processo por muito tempo, da mesma forma, né? Viciado, cometendo erros justamente por acreditar demais naquilo que faz. Né? Então, o cara, quando entra no automático, é um grande risco quando a coisa entra no automático, né? E esse cara tem que estar aberto a ouvir, né? E as pessoas também, quando assumem uma posição de liderança na área logística, ela tem que estar sempre muito antenada, sempre muito ouvindo o seu time, ouvindo as experiências, porque eu reforço o que o Ale Fabrício falou,
Quem faz acontecer, quem está lá na operação. E estou falando de operação, estou falando só operação de chão, de fábrica, operação de escritório, um cara que faz a parte de sistema, um cara que faz a parte de logística internacional, né? Mas tem que ouvir, tem que estar sempre muito ligado, né? Esse é um ponto fundamental e que a gente encontra, assim, muito nas empresas, o inverso disso, né? Processos que ficam no automático e não se modernizam, não se atualizam. E daí, se você juntar o que a gente já conversou aqui, processo escrito, né? Você ouvir a equipe, você vai trabalhar para desenvolver essa equipe. Sim. Você vai desenvolver essa equipe, você vai fazer com que as pessoas da tua equipe se mantenham motivadas, inclusive porque elas têm possibilidade de crescer, alguém está conversando comigo, eu estou participando dos processos. Então, você faz realmente uma gestão que tem tudo para ir para o caminho certo. Agora, o que as pessoas às vezes fazem? Impõem as coisas de cima para baixo, a pessoa não entende, não participa, não tem como querer que ela faça. Ah, mas por que você tem que fazer? Porque tem que fazer assim, entendeu? É que nem a mãe quando fala para o filho, mas por que é assim? É porque é assim, né? E acabou. Né? Então, realmente, a gestão tem isso, né? Faz assim como mandando, né? Assim como o profissional de logística cada vez mais tem sido cobrado para se capacitar cada vez mais, o profissional de marketing, todo mundo, né, cada vez mais tem que se capacitar. O RH, por sua vez, também. Aquele RH passivo, de 1900 e nada, em que tinha umas funções muito básicas, isso acabou. Então, complementando o que você falou agora, Ciro, professor, eu acho que esse mesmo gestor que estiver entendendo as demandas que a equipe dele precisa, ele tem que trazer para o lado dele, como parceria, a equipe de RH, a gerente de RH, o gerente de RH, e falar assim, olha, vamos desenvolver algo, porque eu estou encontrando essa deficiência na minha área, eles estão precisando de tal treinamento, eu entendo que com isso eles vão melhorar, vão ficar mais engajados. É uma parceria. Não tem que ser de lá para cá, de cima para baixo. Dá para fazer isso em parceria. Rodrigo quer falar. Levantei o dedo. Fala aí, Rodrigo. Só um aviso para os nossos alunos. Eu colei aqui no chat o link para a presença. Então, vocês clicam, entram lá, escrevam o CPF de vocês para vocês terem o registro da presença. Quem teve algum problema para acessar até agora aqui o evento, a gente está gravando esse vídeo e esse vídeo vai ser disponibilizado depois para todo mundo assistir, mesmo quem não estava presente, tá? Se alguém... Tem uma pergunta, Rodrigo. E não fiquem tímidos, podem fazer perguntas. Eu tenho uma pergunta. Aqui. Eu tenho também uma, que é o seguinte, eu participei de alguns treinamentos com a parte dos organizadores de treinamentos na região da Serra Gaúcha. Eu morei muito tempo ali em Caxias do Sul, e havia muito treinamento para empresas, principalmente para a parte de RH. Uma dificuldade que eu via nessas equipes, muitas vezes, era aquela pessoa que já estava com um procedimento incorporado há anos. E aí, quando você ia dar um treinamento e trazia um novo software, uma nova ideia, essa pessoa nem prestava atenção em você. Tipo, na minha empresa não é assim, sabe? E, inclusive, um amigo meu, ele trabalhava numa empresa e todo treinamento que ele ia, ele dizia, não, o cara tá falando uma besteira. Na minha empresa não é assim. E funciona, né? Até o dia que ele foi demitido daquela empresa. Daí porque ele sabia... outra empresa e era assim, né? Ele sabia fazer aquilo naquela empresa. E ele já estava uns 15 anos naquela empresa. Sempre funcionou. Do Excel vai para lá, isso aqui vai para a gente anota ali. E aí, o que aconteceu? Aí, um dia eu cruzei com ele, eu vivia rindo dele, porque ele até assistia as minhas falas, às vezes, e ele nem dava bola. Você está falando uma coisa que na minha empresa não precisa, né? E aí, o que aconteceu? Não sei se vocês veem assim, às vezes, a pessoa que já sabe, ou já sabe alguma coisa, é mais difícil do que quem não sabe nada, às vezes. Porque essa pessoa tem que desaprender, ela tem que estar disposta a esquecer. Não sei se vocês veem assim. Tem até um pouco a ver, claro, com a pergunta que acabaram de fazer no chat aí, mais Manuel ou menos. Gomes, né? É ele, né? Mais ou menos, Boa noite, senhor. Os senhores acreditam que os diretores das grandes empresas do ramo da logística estão dispostos a ouvir recém-formados? Será que eles não falariam, o que você sabe de logística? Como estão as grandes empresas hoje? Obrigada, Manuel.
associa um pouco justamente com a questão que comentamos agora, né? Claro que estamos falando de diretoria, estamos falando de quem sempre faz mesmo assim, né? E eu acho que a gente tem uma boa e uma má notícia para dar para vocês, né? Sim, infelizmente, alguns diretores, alguns gerentes, alguns gestores não estão dispostos a ouvir, né? Por quê? Porque estão numa zona de conforto, acreditam sim que conhecem muito do negócio, porque sempre fizeram desse jeito. Aí eu associo com o que a gente comentou agora há pouco, né? Que o professor comentou agora há pouco, né? De, pô, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo, né? Sempre fez assim, sempre deu certo, porque até então o lucro dele estava ok, os clientes dele estavam vindo, então estava tudo bem, né? Que é o que a gente fala, às vezes o dono da empresa, o diretor, né? Ele não pensa em mudar porque ele acredita que aquilo que ele estipulou como meta para ele está tudo bem, né? Então ele está deixando passar os elefantes, está deixando passar os problemas, né? Porque na visão dele, aquele é o melhor modelo do negócio, né? Ele estipulou uma meta que ele tem que ganhar 100 mil, ele está ganhando 100 mil todo mês, está ok. Enquanto essa meta dele, né, não for afetada, é muito complicado você convencê-lo do inverso, né? E aí, o que a gente pode fazer nessa situação? Eu tenho uma ideia de que a persistência, né, uma hora ela vence. Por quê? Porque essa zona de conforto, uma hora ela cai, né? Então, sim, respondendo a pergunta, se você tem um diretor ou tem um gestor que realmente é um cara difícil de ouvir, difícil de escutar, faça a sua parte, tá? Continue tentando dar sugestões, continue... Leve exemplos embasados. Dando exemplos, né? Procure casos de sucesso, né? Procure modelos em que o que você está propondo de ideia faz sentido. Se é uma coisa que você aprendeu no teu curso, né? Use realmente a teoria do que foi mostrado, associado ao que você tem. O que é interessante, por exemplo, né? Que a gente usa muito. Por exemplo, nós não somos uma empresa de treinamento, né? Mas nós damos treinamento, né? E qual é o treinamento que nós fazemos? A gente pega um enlatado, por exemplo, prontinho, vamos falar de 5S, por exemplo, né? Nós vamos pegar, a Fabrícia está virando especialista nisso daí. A gente vai pegar um enlatado, por exemplo, que a gente está aplicando numa empresa metalúrgica, por exemplo, tá? E aplicar numa empresa de comunicação visual, não vai funcionar, né? Não funciona. Então, o que você tem que fazer é mostrar a realidade daquela empresa, né? Então, se você mostrar para esse seu diretor que, olha, eu tenho um caso aqui da empresa do mesmo segmento que o nosso, né? Que passou por uma situação semelhante à nossa, né? E que, sim, ele mudou aqui do A para o B, a probabilidade de você talvez ter sucesso é maior do que você começar, porque na teoria eu aprendi. Não, espera um pouquinho, tudo bem. Eu acho. Você pega o que você aprendeu, que faz todo sentido, vai fazer uma pesquisa mais forte sobre isso, faz essa associação e aí você apresenta o case, você faz o seu pitch, né? Então, como eu falei, a gente vai fazer um treinamento dentro de uma empresa de 5S, a Fabrícia vai lá e ela fotografa a desgraça daquela empresa, né? Não adianta pegar o exemplo do outro cara, porque ele vai enxergar o que ele está tendo de problema, né? Então, quando você faz a associação do que você tem de problema real na sua empresa, a sua chance de sucesso é muito maior, né? Mas a notícia ruim é que, sim, e infelizmente, o Ciro também reforçou isso, nem todos os gestores, nem todos os diretores, né, estão abertos a ouvir, tá? Então, a recomendação não desanima, não, Manuel. Sejam persistentes, entendeu? Sejam persistentes, tá? Mas persistência é uma arte. Eu acredito que isso está mudando, cara. Está mudando, graças a Deus. Eles estão enxergando a logística como oportunidade, como uma área de estratégia, e isso está mudando. Eu posso garantir que as últimas 3 empresas aí que eu passei, porque, como o Emerson comentou, a gente vai, entende a dor, traça o plano de ação e a gente implementa o que tem que ser para resolver o problema. Então, no final, você está junto com o time apresentando para a diretoria qual foi o resultado. Entendeu? E a diretoria, pelo menos as últimas 3 empresas, estão entendendo onde está a oportunidade, estão trabalhando junto.
E professores, e o pessoal que está assistindo, olha a dificuldade que a gente tem, até como uma área de inovação ou consultoria, ou você como sendo um empregado de uma empresa, né? Geralmente os gestores também estão vendo simplesmente o número puro. Então, se você não conseguir chegar com um número real, olha, vou ter uma economia de tanto, né? É mais difícil de vender o projeto. E na grande maioria das vezes, no nosso caso específico, antes de colocar a mão na massa, ou antes de você vender um projeto, às vezes você não tem esse número apurado, você não sabe quanto você vai economizar. E eles querem saber isso. Quanto que você quer. Então, o cara falou, tá bom, mas quanto que eu vou economizar? Eu não sei te dizer isso ainda, né? O que eu te garanto é que, cara, eu tenho experiência, né, de que fazendo dessa forma, eu entrando, eu mapeando, eu entendendo, nós temos uma possibilidade de conseguir, sim, um cost avoidance, uma redução de custo, mas uma melhoria de eficiência de processo, sim. Porque muitas vezes eu não consigo te mostrar, porque hoje você não mede também, porque esse é um grande problema das empresas também, tá? Ninguém mede nada. E se você não mede, você não mensura. Se você não mensura, você não sabe se você está melhorando, né? Então, além dos processos que a gente comentou, que também é um dos maiores problemas, a falta de você ter indicadores robustos e que funcionem. Porque também não adianta você fazer aquele milhão de indicador, porque você cria um monstro, que você vai ter que ter alguém para ficar alimentando aquele monstro todo mês que não serve para nada. Para dizer que não funciona. Então, a importância de você criar um indicador que funcione, que todo mês você realmente mostre uma melhoria, ou uma estabilidade, ou uma queda, é fundamental em qualquer processo. E vai te ajudar a ter essa abertura de contato com o seu diretor também. Então, uma dica talvez é, se for lá tentar falar, não deu certo, tenta começar a medir, né? Começa a medir esse processo, essa ideia que você tá tendo, né? Porque quando você chega com números para ele, tá? Também é mais fácil de você vender essa ideia. Fala aí, Ale. Amor. Não, acho que outra dica é, principalmente quem é gestor aí de operação, de logística, é importantíssimo você saber o custo da sua operação. É importantíssimo isso. Porque aí você consegue medir, entender onde tem oportunidade. E pegando o gancho ali da parte de treinamento, faz 3 meses nós finalizamos um projeto aqui na região perto de Embu das Artes, que eu tive um problema com o treinamento. Tive um problema com o pessoal, porque aconteceu o que o outro professor comentou. Aquela galera que sempre foi assim, sempre deu lucro, sempre foi assim, e eles faziam o controle do almoxerifado, era ainda em Cardex. Cardex. Cardex mal feito. Nem chamava tu lá de Cardex, né, Lê? Não podia nem chamar de Cardex aquilo lá, né? Tinha um rebolo, o professor tinha um rebolo de 1976. Aquele rebolo, se colocasse na máquina, a resina a validade dele ele ia destruir. E como que a gente ia falar de 5S? Como que a gente ia falar de Lean Manufacturing para esse pessoal? Foi aonde que a gente precisa, né? Onde teve a estratégia de resgatar o que realmente faz sentido para uma empresa que o pessoal não tem conhecimento nenhum. Porque quando a gente foi falar de 5S, eles já sabiam tudo. Eu sei que tem que limpar, eu sei que tem que organizar, eu sei que tem que jogar fora, eu sei... Mas na operação não era isso que a gente enxergava. E tem mais uma pessoa que trabalhou comigo nesse projeto, que é o Paulo Silva, também tem um conhecimento com Lean Manufacturing. E a gente traçou uma estratégia que a gente ensinou primeiro a prática para a liderança. A gente ensinou primeiro a prática. Então, o conceito de gargalo. Ele tinha 3 esteiras, ele faturava X em uma esteira, ele tinha potencial de faturar 2 vezes mais com as 2 esteiras ali parada. Então, a gente teve que ensinar a prática, reunião de workgroup, reunião de start, reunião de fechamento, para depois levar para a sala e falar, lembra quando eu falei aquele sobre gargalo? É isso aqui. É isso. A parte de workgroup, eu coloquei o pit stop da Ferrari. Você quer melhor que um trabalho em grupo que o pit stop da Ferrari? Não existe, gente.
Então, dessa forma, que a gente traçou essa estratégia para levar o conhecimento para esse pessoal que, por muito tempo, trabalhou daquela forma. E para eles estava tudo certo. Sim. E vai fazer, se quer fazer sempre igual, até a hora que não dá mais para fazer sempre igual. Não, sempre, Porque o mercado muda, porque os Muda. concorrentes mudam. E ele vai chegar uma hora que ele, fazendo tudo igualzinho, ele já não vai conseguir o mesmo resultado. É isso aí. E essa questão dos apontamentos ali, que o Emerson sugeriu de tentar fazer os indicadores, eu entendo que isso também é outra coisa muito importante para destacar mesmo. Por quê? Eu leciono gestão de custos, né? Então, se você não sabe quanto custa a tua operação, você não sabe aonde que você pode ser mais eficiente. Quando você faz isso, você consegue medir. E com certeza, se você conseguir identificar ali alguma coisa que se pode melhorar e conseguir tentar fazer uma estimativa de quanto pode a operação reduzir o custo, com certeza, se o diretor não vai te ouvir, o gerente vai te ouvir. E você vai devagarzinho chegando lá, entendeu? E vai conseguir acompanhar o processo. Mas só uma dica. E vai fazendo um painelzinho, vai criando um conjunto de indicadores. Para quem está se perguntando que tipo de indicador, gente, 2 dicas assim bem básicas para indicador. Indicador bom é aquele que você sozinho consegue entender. Se você tem que se explicar muito para explicar esse indicador, aí ele não funciona. Indicador bom é aquele que qualquer um que sentar na frente, ele já consegue entender, tá? E segundo, é aquele que te ajuda a tomar decisão. Porque se o indicador não está te ajudando a tomar decisões, é que nem a Emerson falou, ele deve ser lindo, uau, mas então não está servindo para nada. Então, essas 2 coisas. Tem que ser fácil, de fácil entendimento, e tem que te ajudar a tomar decisões. Eu poderia arriscar que os principais são segurança, principalmente para quem está na operação, a parte de entrega, a parte de delivery, a parte do custo, e logística reversa, que muita gente não dá atenção. A logística reversa ainda é um problema no Brasil, né? Sim. Muita gente não dá atenção. A gente fala muito, mas poucas empresas fazem de verdade, né? É isso aí. É uma coisa que traria benefícios assim, não dá para medir se realmente fosse feito como tem que ser, né? Sim. Com certeza. Deixa eu ver se tem pergunta mais aqui. Nós temos ainda quanto tempo de live, só para a gente ter uma ideia? Mais uns 5 minutinhos para o vídeo também não ficar longo demais, né? Nossa, passou muito rápido, gente. Agora que o papo está ficando bom. Bom, eu acho que a gente pode... é boa, você nem sente, né? Vocês poderiam... pode aproveitar e falar o que a gente pode dizer para um profissional de logística ser diferenciado, assim, no mercado. O que a gente pode dizer para os formandos, para os graduandos aí da Unidom Bosco. Bom, então vou começar. Conselho, né? O que vocês aconselham? Porque eu não sei se vocês... eu comentei no comecinho que esse evento, por exemplo, é um evento que os alunos não são obrigados a participarem, voluntariamente, né? Eu percebo que em várias áreas as pessoas têm que buscar constantemente o conhecimento. Não é que nem antigamente que você fazia um curso e aí passava o resto da vida. Antigamente falava assim, só médico tem que estudar a vida inteira. Acabou isso aí, tá, gente? Médico é advogado, né? Que muda as vezes. Só advogado e médico tem que estudar, acabou. Mas o que eu ia dizer... Então, eu só queria elogiar os alunos que vieram estão participando voluntariamente, porque eles já estão demonstrando o interesse em buscar um conhecimento além das videoaulas gravadas, né? Já é uma proatividade que hoje em dia eu acho que os profissionais precisam ter, né? Correr atrás buscar uma atualização constante. Cada um de vocês poderiam falar aí as palavras finais, tipo conselhos para os nossos alunos. A área logística, eu tenho certeza que se a gente fosse fazer uma enquete aí, eu tenho certeza que tem N áreas, pessoas de diferentes áreas da logística. Então, o conselho que eu dou é procurem conhecer. Pode ser que a sua aptidão, por exemplo, seja trabalhar num armazém, numa expedição, mas procure entender o que faz o Comex,
o que faz uma área de uma empresa grande, por exemplo, de protótipo de material, num supply chain, enfim, no comércio exterior, tem tantas áreas logísticas. Eu falei 2, 3, tenho certeza que o Ale vai falar um monte, aí o Emerson também. Então, assim, procura se informar melhor as áreas que estão envolvidas, até para você conhecer mais. Mas, poxa, eu tenho que gastar dinheiro? Não, tem muita coisa de graça. Hoje em dia tem live, tem um monte de curso no YouTube bacana. Hoje em dia tem muita feira. Então, por exemplo, você vai numa feira, por exemplo, da Intermodal, que acontece uma vez por ano lá no Expo Imigrantes, você vai ter uma oportunidade gigante de entender como funciona a logística internacional. Então, participe desses fóruns, entendeu? E a dica de ouro para qualquer profissional, que não é só de logística, até para quem tiver de marketing conectado, se você estiver sentado numa mesa e você for a pessoa que mais entender do seu assunto, então você não está no grupo certo. Procura estar sempre perto de gente que sabe mais que você admira. Você fala, caramba, eu quero ser que nem ele. Eu quero saber o que ele sabe. Ande com essas pessoas, converse com essas pessoas. Use essas pessoas como seus mentores, que aí você vai voar. Fala aí, Ale. Acho que o Miguel estava já na... Então fala aí. Não, pode falar, Ale, pode falar. Não, o que eu aconselharia, principalmente aí as pessoas que têm times, já trabalham, gestor, essa parte de desenvolvimento de pessoas, principalmente na parte de logística, hoje ela é tão pobre. Invista o seu tempo em desenvolver pessoas. Você vai ter... É um trabalho demorado. Ele não é da noite para o dia que você vai ter resultado. Mas no momento que você desenvolver o seu time, você pode ter certeza que você vai ter bem menos problema. Eu investiria nessa parte aí, o meu conselho seria no desenvolvimento de pessoas. Fala, Miguel. Legal. Só respondendo aqui a pergunta que colocaram aqui também, que a Kodak por muitos anos teve lucro e o que aconteceu, talvez quiseram ouvir uma nova ideia. A Kodak, a Xerox, podemos enumerar uma série de empresas que o que aconteceu foi o que a gente falou, zona de conforto. Tinha um produto, certo? Que achavam que era insubstituível, que ninguém ia fazer nada igual, tá? E acreditaram que isso ia dar certo para essa vida, tá? Então, respondendo a tua pergunta, é isso mesmo. Talvez não quiseram inovar, talvez acharam que estava tudo bem, iam sobreviver o resto da vida, e isso aconteceu. Isso não é diferente de outras empresas, tá? Quando você cai, e de pessoas, quando você cai na zona de conforto, associando agora, o que vai te fazer um profissional diferenciado não caia na zona de conforto, tá? Gente, acreditem, hoje está muito, muito difícil contratar gente, tá? As pessoas falam, eu não tenho emprego, eu não consigo arrumar um emprego, tá? A gente não consegue contratar gente qualificada, tá? E qualificada, não estou dizendo que o cara precisa ser de Harvard, precisa ser da NASA, não é nada disso, tá? É gente esforçada, tá? É gente que está buscando, resumindo tudo que a Fabrício Ale falou, é gente que procura um autoconhecimento, é gente que sim se importa, tá? Em estar atualizado, tá? É gente que tem brilho nos olhos, né? Então, a dica de ouro que eu dou para todo mundo tenha um brilho nos olhos. Quando você vai fazer alguma coisa, faça com brilho nos olhos, tá? Mostre desejo, mostre vontade, né? Mostre que você quer muito aquilo lá, tá? Isso vale tanto para uma posição atual que você está ocupando, tá? Quanto para uma procura de um emprego, alguma coisa nesse sentido, tá? Mostre que você realmente quer fazer o melhor e você está fazendo o melhor, tá? Se você chega em qualquer local, tá? Já com aquela semblante de perdedor, né? Que não vai dar certo. Derrotado, tá? Você realmente vai ter um insucesso. Então, acreditem, a gente tem uma grande dificuldade de contratar gente, tá? Porque as pessoas não estão se qualificando, as pessoas não têm esse brilho nos olhos, as pessoas não têm vontade, as pessoas desistem. Outro ponto, não desistam, né? Por mais que a coisa é difícil, uma má notícia para vocês, se vocês estão a fim de trabalhar com logística, é porque vocês gostam de movimento, vocês gostam de coisa que tem problema,
tá? De emoção. Então, não adianta De achar emoção. que dentro da área de logística vai ser aquele, né, mundo dos sonhos tranquilo. Então, pense bem, porque é emoção todo dia. Você nunca vai ter um dia igual ao outro, tá? Em qualquer segmento, tá? Porque é muita coisa envolvida, gente, nem tudo está na sua mão, tá? Então, Deixa eu só compartilhar aqui. né? Deixa eu só compartilhar aqui. Total. Preparem-se para não aqui. ter noites, talvez para não ter dias inteiros, finais de semanas e feriados em alguns casos. Quem trabalha com transporte, uma carga, dá um problema no transbordo, tem que correr atrás até de corre para o porto, para embalagem, tá? Então, a dica é essa. Então, quem está a fim de entrar nesse negócio, se prepare, tá? Porque o agito é grande, né? O agito realmente pessoal, é grande. Eu vou compartilhar aqui. A ideia é essa daí. Eu vou compartilhar aqui, até que o professor Rodrigo sugeriu. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre nós, tá? O nosso site é esse aqui, ó, logica.com. Nós estamos nas redes sociais, nós estamos no Instagram, nós estamos no LinkedIn. O telefone de contato é esse. Quem quiser tirar foto aí com o celular pode tirar, tá? Pode falar no WhatsApp. Esse é o contato geral para quem quiser mandar e-mail, quem quiser entender mais como a gente trabalha, quem quiser tá precisando de ajuda, enfim, a gente está sempre disposto a ajudar, sejam empresas, sejam pessoas, né? Pessoa jurídica, pessoa física. É isso aí. Tá. Muito bem. Nós estamos aqui localizados em São Paulo, tá? Mas a gente, enfim, as mídias não têm fronteiras, a gente pode conversar independente disso. Com certeza. Legal. Bem, eu quero aproveitar, antes do Rodrigo falar, quero agradecer a participação de vocês, da Fabrícia, do Emerson e do Ale aí. Foi um prazer. Legal, tanto que passou foi bom, rápido, passou muito rápido. Né? Já quero fazer o convite para a gente fazer outra vez. Opa! Vamos fazer. A gente tem muitos temas. Então, muito obrigado e também nos colocar à disposição aí do curso de logística aí para qualquer coisa que vocês precisarem, puder contribuir também. Os alunos podem dar sugestões também, quando eles quiserem. Algum obrigado, assunto. gente. Obrigada, professor Ciro. Obrigada, professor Rodrigo. Eu e o professor Ciro, a gente está fazendo umas parcerias com algumas marcas, vamos dizer assim, daquela área, por exemplo, da consultoria, fechar só com vocês, assim, para outros eventos futuros. Até para a gente compartilhar no até porque eu falei que a gente também faz gestão de pessoas, então a gente tem muito tema legal para falar. A gente tem no Unidom Bosco um núcleo de carreiras, onde também tem, às vezes pode surgir oportunidades de currículos de alunos, ou vocês têm alguma vaga, alguma coisa assim, ou um treinamento também especial para isso, né? Então, eu já fiz aí no WhatsApp, eu já passei o contato do professor Ciro para Fabrícia e da vou passar para Fabrícia para o Ciro, aqui. Tá bom? Pode deixar, obrigada. Agradeço muito vocês, então. Obrigado, aprendemos bastante. Esse vídeo aqui dá para a gente depois pegar uns trechinhos. Depois a gente pode disponibilizar também para o nosso público, nossos seguidores, a gente pode, sem nenhum problema? À vontade. À vontade. Que bom. Tá? Eu já estou seguindo vocês lá no LinkedIn, no Instagram também. É isso aí. Tá bom? Eu vou seguir lá no Instagram, só que o meu Instagram é meio, vocês vão achar estranho, é professor blues, né? Não tem problema, pode seguir. A música, né? E a todos, é isso aí, acompanhem todos. Blues, né? É isso aí. E acompanhem nossas redes também, são bem bacanas, tá? A gente tem um crescimento orgânico muito grande no LinkedIn, então a gente está sempre postando coisas legais lá também. Acompanhem a gente, sigam a gente no LinkedIn. É claro, todos estão distantes, mas quando tiverem aqui, a gente sempre faz esse convite, né? A gente adora receber pessoas. Quando estiverem na região de São Bernardo, dão um toque para a gente, para vir visitar a gente, venham conhecer nosso lab aqui. A gente não chama nem de escritório porque é bem diferente também. Venha assinar nossa parede, tá? Não é aqui. Hoje eu não sei porque apareceu esse fundo doido. Eu falo, que fundo é esse aqui? Eu não sei que fundo é esse aqui. Que fundo doido é esse? Mas venham assinar nossa parede, venham ver que a gente tem um espaço bem bacana, bem inspirador também, tá? Então, todos estão convidados, mandam um oizinho pra gente. Eu estou em São Bernardo, participei da palestra, vocês estão no escritório, tá? A gente não fica muito no escritório, tá gente rodando, mas participei da palestra, tal, vem tomar um café com a gente. Todos vão ser muito bem recebidos. E obrigada. Foi um prazer. Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade. Até mais. Até mais. Tchau.